Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero estar compartilhando testemunho de algo que aconteceu comigo em 2020. Eu estou compartilhando testemunho de 2020, gente, porque faz parte da batalha espiritual que eu ainda estou passando. Desde 2020 eu estou passando por batalha espiritual com conhecimento, porque antes eu passava por ataques espirituais, mas não tinha conhecimento. Em 2020, e no final de 2020, em novembro de 2020, o Senhor me declarou que eu estava sendo atacada por satanistas. Então, daí em diante, eu comecei a aprender. O Senhor começou a me ensinar a buscar o Senhor, a buscar Ele, a buscar a presença dEle, a buscar o socorro nele, para ficar livre desses ataques. Eu quero contar um testemunho e tem algumas passagens bíblicas que eu quero, dois textos bíblicos que eu quero ler aqui, que eu acredito que faz parte desse meu testemunho. Teve alguns dias, quando começou esse ataque foi no dia 6, eu lembro exatamente, no dia 6 de novembro de 2020. Eles tentaram me matar pela primeira vez, ou pela segunda vez. Os satanistas tentaram me matar por alguns dias seguidos. Não me lembro se foram 3, 4 ou mais dias, mas teve alguns dias seguidos. Eles tentaram me matar tocando no câncer, jogando setas no câncer que eles espalharam pelo meu corpo. Eles espalharam câncer pelo meu corpo e chegou um determinado dia que esse câncer estava muito avançado. Então eles jogavam setas nesse câncer e para tentar me matar. Eu passava muito mal. Eu me lembro que meu marido ficava desesperado. Eu passava muito, muito mal mesmo. Eu assim, se eu não tô exagerando, eu chegava a agonizar, mas não morria, que não era propósito de Deus que eu morresse. Então teve um dia que nesse tempo eu entendi, né, com toda aquela batalha espiritual, com tudo aquilo que estava acontecendo na minha mente, sem eu saber direito o que estava acontecendo, as vozes que eu ouvia dos satanistas, a voz também do Senhor, eu não sabia diferenciar quando que era o Senhor que estava falando comigo e quando que era os satanistas. Então era uma confusão muito grande na minha mente. E eu entendi que eu tinha que ficar a madrugada acordada. Então eu comecei a bolar a estratégia para eu ficar acordada, porque eu não conseguia, gente. Eu estava com câncer muito avançado, era muito difícil eu ficar acordada, porque o câncer dá muito sono, muito cansaço. Então eu resolvi bolar uma estratégia. Eu fiz uma pasta, essas pastas que a gente coloca folha, e dentro dessa pasta eu coloquei várias louvores, música para me passar a noite louvando e cantando em silêncio no espírito, porque o lugar onde nós morávamos, nós não tínhamos um quarto, um local que eu pudesse orar, que eu pudesse falar alto. Então eu separei uma pasta, escrevi alguns louvores na pasta e separei minha Bíblia. E à noite, quando dava sono, eu ia lavar louça, eu ia varrer a casa, eu ia fazer almoço. E assim foi. Eu me lembro que quando eu me colocava de joelhos para orar, eles me atacavam. No câncer eu passava mal, eu passava tão mal, mas mesmo assim eu continuava orando. E eles também falavam que não adiantava mais eu orar, eles faziam tudo para eu não orar. Eles falavam que não adiantava eu orar, que não tinha mais salvação para mim. Mas eu pensava assim, bom, se não tem mais salvação para mim, o que eu vou fazer? Eu vou sair, vou morrer na rua para não comprometer a vida do meu marido. Eram coisas que passavam na minha cabeça. E uma coisa que passou na minha cabeça, bom, se eu não tiver mais salvação, eu vou continuar lutando, porque então não me resta mais nada na vida a não ser lutar pela minha salvação. Mesmo que não tenha mais salvação para mim, eu vou continuar lutando. Então eu continuei orando e toda vez que eu orava eu passava mal porque eles me atacavam. E eu passava muito mal, viu, gente? E uma das coisas que aconteceu também é que eu não conseguia chorar. Eles me atacavam no lugar onde havia o câncer, eu passava muito mal e eu não conseguia chorar. E eu ficava preocupada com isso, porque eu acreditava que era a dureza do meu coração. E na verdade não era isso. Era um nível de angústia tão grande que eu não conseguia chorar. E depois de um tempo,
depois de um tempo na batalha espiritual, o Senhor falou para mim que era sintoma de batalha espiritual. Quem passa por a batalha espiritual do jeito que eu passei, sente esse trancamento no choro. E eu me lembro que eu comecei a pedir para Deus deixar eu chorar, porque eu estava sofrendo muito e não conseguia chorar. Então, chegou um dia que eu chorei. Quando chegou esse dia que eu chorei, eu agradeci a Deus. Senhor, eu te agradeço por esse choro. Eu chorava e agradecia a Deus pelo choro. E eu aprendi uma coisa, gente. Antes de acontecer isso comigo, quando eu chorava muito, porque eu passei por muita luta na vida. Eu passei por muita coisa nessa vida por causa de ataque de satanista. Então a minha vida foi choro. E eu reclamava disso às vezes. Eu falava assim, meu Deus, eu nasci só pra chorar. E eu falava pro meu marido também, parece que eu nasci só pra chorar. Porque eu passei por muita luta, gente. Desde que o satanista que levou meu nome pra roda deles, desde que ele fez o ritual pra mim colocar o meu nome na roda dos satanistas, eu passei minha vida chorando. Minha vida foi só perda. Eu posso dizer pra vocês que eu só perdi. Se eu fosse contar tudo que eu perdi aqui, eu ia ficar um bom tempo falando. Entre coisas materiais, saúde, amizade, familiares. Eu perdi tudo, gente. Vou falar pra vocês, eu perdi tudo na vida. Então, eu chorava muito por causa dessas coisas. E eu não gostava porque às vezes eu chorava ao ponto de me dar dor de cabeça. Então, eu reclamava, às vezes eu resmungava às vezes que tava chorando, que a minha vida era só choro. E depois disso, gente, que eu entendi que eu passei por essa luta, que eu não conseguia chorar, eu entendi o bom que é o choro. A coisa boa, é bom, gente, chorar. Veja só esse versículo da Bíblia aqui. Esse é Joel, capítulo 2, verso 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, rasgar o coração é a gente abrir mesmo o coração diante de Deus e até chorar. Até chorar, implorar pela misericórdia de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir misericórdia, pedir socorro, pedir os favores de Deus, chorar na presença de Deus. O choro na presença de Deus tem muito valor. E eu não sabia esse valor, eu não tinha conhecimento do valor que tinha o choro. Então, como eu chorei muito na minha vida, às vezes eu reclamava. Às vezes, desculpa o barulho, gente. Às vezes eu murmurava por causa do choro, porque a minha vida foi só choro, só perda. E hoje, gente, quando eu choro, às vezes eu ainda lembro disso. Eu estava orando agora e eu chorei, eu lembrei disso. Falei, Deus, obrigada por esse choro, porque é difícil, gente, a gente passar por tribulação, a gente passar por angústia e não chorar. É pior do que chorar. É melhor a gente chorar todos os dias do que passar por angústia e não conseguir chorar. Agora eu vou ler um outro versículo. Bem-aventurados, Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então eu entendi, como mais uma vez quero falar para vocês, que eu não conseguia chorar. Aí no dia que eu chorei, comecei a orar, pedir para Deus, Deus, permita que eu chore, me perdoa. Comecei a pedir perdão para Deus às vezes que eu reclamei, que eu chorava. Eu falei, Deus, permita que eu chore, por favor. Quando eu chorei, eu agradeci a Deus. Deus, obrigado por esse choro. E toda vez que eu conseguia chorar, eu agradecia a Deus. Deus, obrigado por esse choro. Obrigada, Senhor. Então, até pelo choro que a gente consegue chorar, a gente tem que agradecer a Deus, porque o choro alivia a alma. Deus ouve o nosso choro. E pelo choro, muitas orações são ouvidas, muitas orações são atendidas. Pelo choro na hora da oração, muitas orações são atendidas rapidamente por causa do nosso choro. Eu sei porque eu passei por batalhas espirituais, as quais eu chorei e eu recebi o socorro de Deus mais rápido.
Eu não chorei só para receber o socorro de Deus mais rápido. Chorei porque a situação era difícil. E na situação difícil, quando a gente chora, o socorro do céu vem mais rápido. Então, a gente não deve reclamar pelo choro, muito pelo contrário. A gente deve dar graças a Deus por chorar, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.